Como vão todos que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo? Espero que bem, com vontade de retomar os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Mas antes, vamos pedir aos bons espíritos que nos ampliem a capacidade de entender e absorver as palavras do Evangelho para poder vivenciá-lo no nosso dia a dia. Elevemos os nossos pensamentos aos bons espíritos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje, estamos no capítulo 20, item 1, que foi ditado pelo Espírito de Verdade em Paris, no ano de 1862. E começa dizendo: é chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que terão trabalhado nos campos do Senhor, com desinteresse, sem outro objetivo senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos ao cêntuplo do que tiverem almejado. Felizes os que hajam dito aos seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Mestre encontre a obra acabada na sua chegada. Vamos, pois, o Senhor dirá: vinde a mim, todos vós que sois bons servidores, vós que calastes vossas invejas e discórdias para não prejudicar a obra. Allan Kardec acrescenta: uma teologia da renúncia e da humildade é a proposição do Espírito de verdade para os adeptos da doutrina. A palavra viril do mentor conclama a todos para a unidade de esforços em torno do acabamento do edifício cristão. Há uma lógica do desprendimento implícita nessa convocação. Os membros espiritistas são trabalhadores da última hora, os herdeiros que têm apenas a leve obrigação de dar acabamento ao edifício que já se encontra pronto. Os ceifeiros, valorosos, viris, já concluíram. Resta apenas a arte da decoração sublime dos ornamentos afinal. Para que tanta discórdia, ambição, soberba, inveja? O silêncio grato e doce deveria ser a única música do verdadeiro espírita que cala a sua discórdia para que a obra não seja prejudicada. Carlos, no livro Assimilação Evangélica, do João Nunes Maia, no item Semeando, nos fala que é semeando que colhemos as diretrizes de nossos passos. Se recebes o salário sem que ninguém tenha visto o trabalho, Deus vê. Se renuncia aos outros no silêncio de tua vida e ninguém percebe, Deus está registrando a tua ação. Se dás com uma mão sem que a outra veja, Deus está vendo. Se os homens acham que és trabalhador da última hora e que não mereces o salário recebido, Deus sabe que pode pagar o soldo que mereces pelo teu coração, que sempre pulsa pela paz dos outros e pela harmonia da própria vida. É, pois, semeando que se colhe na vinha do Senhor, procurando plantar sementes de luz que colherás claridades na tua consciência. Joana de Antes, no livro Após Tempestade, no capítulo Novos Obreiros do Senhor, diz que formamos uma grande família, na sublime família universal, uma equipe de espíritos afins. Vinculados uns aos outros, desde o instante divino em que fomos gerados pelo excelso Pai, vimos jornadeando a penosos contributos de sofrimentos, em cujas experiências, a pouco e pouco, colocamos os pilotis de segurança para mais expressivas construções. Errando,
Repetimos a tarefa tantas vezes quanto forem necessárias para a fixação de lições superiores no recôndito do espírito necessitado. Calcetas, hemos heredados por íntimos caminhos, de onde retornamos amarfanhados, trôpegos, face aos espinhos e pedras que tivemos que experimentar sobre os pés andarios. Ambiciosos desertamos das diretrizes seguras da renúncia e da humildade para mergulharmos em fundos fossos, onde nos detivemos tempo sem conta, até que soasse os impositivos restauradores, concedendo-nos a oportunidade de reaprender e reinsertar serviços interrompidos. De instintos aguçados, preferimos espontaneamente as faixas animalizantes em que nos comprazíamos no primitivismo, aos painéis coloridos e leves das esferas altas. Por esses e outros vigorosos motivos, temos avançado lentamente, enquanto outros companheiros, estimorados, se ergueram do caos e conseguiram ultrapassar os limites, em que, por enquanto, ainda nos detivemos. Soa-nos, porém, a hora libertadora do instante azado. Luz ou treva, decisão definitiva de libertação ou fixação nos exercícios repetitivos da própria inferioridade. Ascensão ou queda nos resvaladores das falsas necessidades a instâncias nossas. Cristo nos convoca outra vez ao despertamento e ao trabalho de soerguimento pessoal, em última análise, é de soerguimento da Terra mesma. Somos as células do organismo universal, porquanto enfermo, em processo liberativo, sob a terapêutica preciosa do Evangelho restaurador. Adestrados agora para os inadiáveis serviços de reconstrução do mundo em que nos encontramos, mediante o uso de instrumentos da mansidão, da justiça e do conhecimento, mister se faz que nos detenhamos a reflexionar em regime de urgência e em clima de tranquilidade. A fé que bruxuleia em nossos espíritos é a nossa lâmpada bússola apontando rumos. Os recursos acumulados e as possibilidades se multiplicam, constituem tesouros de aplicação racional no investimento da atual reencarnação. Acenados pelo Senhor e por Ele conduzidos, avancemos. Evidente que nossas pretensões não ambicionam reformar nada, senão a nós mesmos. Primeiro incendiar de entusiasmo e esperança a terra e as criaturas nos nossos dias, aprofundando estudos no organismo rígido da codificação, de modo a trazê-la ao entendimento das massas, repetindo as experiências santificantes dos homens do caminho, que abriram as portas das percepções às entidades espirituais nos seus cenáculos de comunhão com o reino de Deus. Estribados no amor fraterno e alicerçados no estudo consciente dos postulados espíritas, promovamos o idealismo ardente, produtivo, abrasador, com que se forjam lídimos servidores das causas superiores, convocando as multidões, ora desavisadas, que caíram nos espinhadeiros da alucinação por não encontrarem mãos firmes na caridade da iluminação de consciências e no arado da fraternidade, concitando-as ao soerguimento e à renovação. O Espiritismo é o renascimento do cristianismo em sua pureza primitiva. Todos os fatos, quando examinados do ponto de vista espiritual, mudam de configuração. A meridiana luz da reencarnação, alteram-se as técnicas da vida e a esperança domina as mentes e os corações. Se não conseguimos avançar em grupo, sigamos mesmo assim, conforme nossas forças. O desânimo de uns não pode contaminar os demais. Os melhores dotados não devem sofrer a inveja dos menos afinados.
Todos nós constituímos peças de engrenagem feliz para a construção do reino de Deus, que já se instala na terra. As muitas aflições chamarão em breve o homem para as realidades nobres da vida. Não nos permitamos dúvidas face à vitória da dissolução de costumes ou diante da licenciosidade enlouquecedora. Quem fizesse o confronto entre o Cristo e César naquela tarde inesquecível, veria que no último, o triunfador, no entanto, era Jesus. O rei que retornava à glória solar, enquanto o outro descia ao túmulo na perturbação. Os valores que passam apenas transitam. Não nos fascinemos com eles, nem os persigamos. Nossas são a taça de fel, a pedrada, a difamação, quiçá a cruz. Depois de tudo consumado, porém, conforme acentua o Mestre, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Não será fácil, nada é fácil. O fácil de hoje foi difícil ontem e será complexo do amanhã. Quanto mais adiemos, aparecerá depois complicado sob o cúmulo de juros que capitalizam o valor não resgatado. Aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença e unidos uns aos outros, entre os encarnados e desencarnados, sigamos. Jesus nos espera. E para encerrar, Emmanuel nos deixa o artigo para trabalhar mais, na Revista Reformador de 1968. Não fôssemos espíritos ainda fracos, imperfeitos, não teríamos a necessidade de provas e lutas diversas para a aquisição de fortaleza e burilamento. Não tivéssemos categorizado por devedor ante as leis do universo e não nos demoraríamos aos pés dos nossos credores de existências do pretérito, hoje transfigurados em familiares difíceis a nos reclamarem apoio incessante. Se houvéssemos liquidado todos os problemas decorrentes de nossas quedas morais do passado, não carregaríamos intimamente os conflitos a nos caracterizar a batalha oculta contra as nossas tendências inferiores, a gerarem dificuldades emotivas e sofrimentos imanifestos, que nos impele ao conhecimento de nós mesmos e ao reajuste de nossas próprias forças. Se soubéssemos agir com generosidade dos espíritos benevolentes e sábios que nos orientam os destinos, não andaríamos repetindo lições e recapitulando experiências na condição de criaturas falíveis. Se tivéssemos granjeado a pureza de ideal, não estaríamos, seja nessa situação de encarnados ou desencarnados, no clima educativo, mas ainda profundamente conturbado da terra, porquanto o nosso domicílio compulsório se alinharia aos planos superiores. Ninguém alegue assim embaraço, imperfeição, doença, ignorância ou inaptidão para deixar de trabalhar, aprender, aperfeiçoar e servir. De vez que, em argumento de última instância, é forçoso reconhecer que Deus não nos concederia permanência no planeta Terra e nem nos daria encargos que a vida nos atribui, se não confiasse no nosso esforço de corrigenda e elevação e se não nos considerasse capazes de cooperar com o seu infinito amor na edificação do mundo melhor. Agora, vamos vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso país, para que a paz domine as mentes e corações, tornando-os mais fraternos e solidários entre si. Vamos vibrar pelos hospitais, presídios, abrigos e todos os lugares de extremo sofrimento.
Vamos vibrar por todos os segmentos religiosos, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos vibrar pelos nossos amigos, parentes, por aqueles que não gostam de nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faça mais necessária. Vamos agradecer aos bons espíritos que nos permitiram estar aqui hoje reunidos para esse estudo. Vamos agradecer a Jesus por nos deixar esse Evangelho divino como roteiro de luz. Queremos agradecer a você que nos acompanha nesses estudos, com o objetivo de nos melhorarmos, para errar um pouco menos e nos aproximarmos mais do Criador, amando e amando as suas leis. A todos desejo uma ótima semana e muita paz.